Tá, tá gravando. Bom, boa tarde a todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês em mais um webinário do GET, Grupo de Estudos de Tributação Internacional. Hoje a gente vai discutir a CID Digital e o projeto de lei da CID Digital e os novos desafios tributários. É o projeto de lei 2358 de 2020. Para isso, a gente tem uma mesa com meus grandes amigos e profissionais que eu admiro muito, e cada um vai trazer um tema diferente desse debate para a gente. Antes de apresentá-los, eu queria trazer algumas curiosidades sobre o uso da internet, das novas tecnologias no Brasil, para a gente entender como é que está o momento agora. O IBGE soltou uma pesquisa mês passado, informando que agora cerca de 70% dos brasileiros já têm conexão com a internet. De acordo com uma pesquisa com consumidores da PwC, realizada em 2019, ou seja, vamos imaginar os números de 2019 e agora, né, pós-pandemia, como vão crescer. Metade dos brasileiros realizam suas compras ao menos uma vez por mês via smartphone. As finanças digitais são um novo padrão, ou seja, 61% dos brasileiros fazem transferências online, 58% pagam contas através dos aplicativos dos bancos, etc. E metade dos brasileiros realizam suas compras ao menos uma vez por mês via smartphone também, tá? E 80% dos brasileiros têm até 3 aplicativos de cuidados com saúde em seus smartphones, então seja aplicativos médicos, para academia, etc. Hoje em dia também, eu vi hoje de manhã que o Zoom está valendo mais do que as 7 maiores empresas aéreas, e nos Estados Unidos, desde o início da pandemia, o consumo online cresceu em 28%. Então, o tema de hoje é super relevante, porque é a primeira vez que o Brasil apresenta um projeto como esse, muito semelhante aos dos países europeus. Eu vou, então, apresentar nossos queridos debatedores, a quem eu agradeço mais uma vez por organizarem as agendas para estarem conosco hoje. Então, primeiro, o professor Romero Tavares. Ele é professor e pesquisador do INSPER, PhD em Tributação Internacional pela Universidade de Viena e sócio da PwC Brasil. Ele vai conduzir os debates sobre o panorama internacional das discussões sobre tributação da economia digital. Temos também o professor Sérgio André Rocha, professor da UERJ, de Direito Financeiro e Tributário, que vai fazer uma apresentação e análise macro do projeto de lei. Luiz Guilherme Medeiros Ferreira. Luiz Guilherme Medeiros Ferreira, líder do grupo de trabalho tributário da Brascom, que vai falar conosco sobre a dificuldade na importação das soluções do exterior, sem a devida tropicalização, né, e adequação à realidade brasileira. Carolina Arcanjo, diretora tributária da Microsoft, que vai expor as preocupações do mercado. E Francisco Lisboa Moreira, doutorando em Direito Tributário pela USP e mestre em Direito Tributário Internacional pela NYU, que vai trazer problemas específicos do projeto, como, por exemplo, violação ao princípio da não discriminação. Então, sem mais delongas, muito obrigada mais uma vez, e eu vou passar a palavra para o professor Romero Tavares para a exposição dele. Obrigado, Doris. Obrigado ao GET pelo convite, o Francisco e todos. É um prazer estar conversando com vocês hoje à tarde. Mais uma vez, a ideia é que isso aqui seja um debate mesmo. Então, eu vou comentar aqui um pouco sobre o panorama nos primeiros 10 minutos, mais ou menos, e a gente vai reservar tempo para, após a análise do projeto, as preocupações do mercado, a gente interagir sobre como isso conversa ou não com esses movimentos que acontecem lá fora. Bom, de um modo introdutório, eu não tenho como deixar de enfatizar o meu ceticismo com o movimento que ocorre lá fora. Eu
Primeiro, vejo o momento atual como algo que pode motivar não a aceleração do projeto específico sobre economia digital, mas talvez uma discussão mais ampla e mais caótica, de novo, sobre tributação internacional como um todo. Mas para me ater ao tema específico aqui, o que é que ocorre? Quando o projeto, eu tenho que voltar no relógio alguns anos. Antes do início do projeto BEPS, o que houve de atenção dada aos modelos internacionais de estruturação, principalmente das empresas lá do Vale do Silício, as Apples, Googles, etc., trouxe à tona as discrepâncias e deficiências do sistema como ele está posto, como ele estava posto antes de 2012 e, a meu ver, mesmo depois do BEPS, como ele continua posto. Então, você tem, de verdade, você tem várias incongruências, várias incoerências em como o sistema se aplica materialmente, objetivamente, entre os diferentes países. Incongruências principalmente na área de preço de transferência, na interpretação da aplicação da configuração de estabelecimentos permanentes, e você tem sempre o perigo da descoordenação. Então, o grande mote do resumo que eu vou fazer sobre o que está acontecendo lá fora, que eu acho que linka bem com esse movimento brasileiro atual, é que, sem dúvida nenhuma, a necessidade comanda muitos desses movimentos. Então, a primeira necessidade orçamentária que surgiu depois da recessão de 2008, 2009, foi o começo da onda que culminou no BEPS. Nada do que foi discutido lá no BEPS era novo. As deficiências que existiam e que ainda existem no sistema são conhecidas da academia, do governo, dos contribuintes. O que aconteceu foi um momento político favorável para que essas discussões acontecessem e uma possibilidade que elas frutificassem em algo que fosse reforma, que realmente fosse uma mudança, que realmente diminuísse a margem para não tributação global dos lucros das empresas, sem com isso criar um ambiente caótico de dupla tributação, pluritributação, etc. Então, todo o movimento do BEPS, ao invés de haver um concerto de nações, algo coerente, foi um movimento caótico, incoerente, de um conflito de objetivos nacionais e unilaterais, só que visando esse equilíbrio frágil entre o que é que pode ser atingível em termos de coordenação para evitar a dupla não tributação ou a não tributação e o que é que pode ser, sim, uma ação em conjunto para que não ocorra a pluritributação. Os trabalhos que se iniciaram aí depois do BEPS, principalmente de 2017 até 2020 agora, eram ambiciosos na medida em que tentavam resolver o problema que o BEPS não resolveu. Só que não eram ambiciosos, eram tímidos na medida em que focaram exclusivamente em alguns modelos da economia digital. Então, à guisa de se evitar que os países tivessem políticas próprias dissonantes, equivalentes a essa proposta de CID brasileira, de Digital Services Tax unilaterais, ou de outras formas unilaterais de resolução do problema de erosão de base, de desvio de lucros, nesse setor, a OCDE trouxe para si, não necessariamente espontaneamente, mas também por muita reação ao que seria o mandato da União Europeia, que em alguns dos países, principalmente como a França, buscam isso fortemente, uma solução cooperativa conjunta para que, de um lado, se buscasse uma redistribuição dos lucros globais das empresas, principalmente da economia digital, aí que a gente chama, tem o Unified Approach, né, o Pillar One, com essa realocação de nexo fiscal e com uma redeterminação do que seria a base alocável, ou seja, uma nova abordagem formulária, quase que a moda brasileira, de preços de transferência. E, ao mesmo tempo, também uma nova abordagem, uma tributação residual, a lá CFC, quase a moda brasileira de TBU, dentro do Pillar 2, que é o Globo. Então, tudo isso é muito controverso. Os países não se alinham. A iniciativa é quase romântica de se conseguir uma coordenação, uma solução comum. E o que acontece na prática é que, à medida em que os trabalhos vão frutificando e gerando estudos técnicos, você tem um manancial de justificativas, um manancial de informações, de possíveis soluções técnicas e possíveis comentários que podem ser aproveitados, inclusive, unilateralmente pelos países.
como é o que a gente vê acontecer em parte da introdução desse novo projeto brasileiro. O problema continua existindo do ponto de vista global. A tributação sistêmica global não é sistêmica, ela é incoerente, ela é caótica, ela tem brechas, ela tem lacunas, ela tem deficiências. O processo de se consertar isso é melhor que seja coordenado do que não, mas muita coisa que é melhor não acontece na prática. Do ponto de vista prático, a probabilidade é que você tenha, assim, ações unilaterais e descoordenadas, aproveitando esse ímpeto, primeiro, político, renovado agora pela pandemia, e pelos lucros, inclusive, extraordinários que estão sendo realizados por empresas do setor digital, mas, infelizmente, gerando essa possibilidade de dupla tributação, de pluritributação, de incidência distinta, em algo que deveria ser um substituto para a tributação de renda e que deveria não gerar dupla tributação por ser feito de forma cooperativa, ao ser feito unilateralmente, não com a configuração de tributação de renda, ocasiona o quê? Pluritributação, dupla tributação, e mais do que isso que me preocupa é tributação de consumo. Então, no fundo, a gente está tratando aqui de formas diferentes de tributar o consumo digital, que não o IVA, que quer queira, quer não, é melhor testado e recomendado, inclusive, na conclusão da ação 1 lá do projeto BEPS. E a gente vai criando esses animais diferentes, esses tipos distintos, descoordenados, que podem ocasionar, a meu ver, um caos do ponto de vista do sistema global. Eu vou ter que parar por aqui para não tomar não ir além dos 10 minutos, mas faz sentido a gente voltar um pouco mais na frente no que são especificamente os objetivos do Pillar 1 e do Pillar 2, para confrontar com aquilo que está sendo feito no Brasil e para constatar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Basicamente, essa é a mensagem de abertura que eu queria dar. Muito obrigada, Romero, pelas considerações. Eu acho que foi um excelente pano de fundo para a gente entender o que está acontecendo no exterior. Pessoal, a gente está aqui num bate-papo entre amigos, então fiquem à vontade para fazer os comentários de vocês também. Estou vendo muita gente querida, conhecida aqui de todos nós, então obrigada por estarem conosco. Eu vou passar a palavra agora para o professor Sérgio André Rocha, para ele fazer a exposição do projeto de lei Tupiniquim aqui. Obrigada. Bom, obrigado, Doris. Boa tarde para todo mundo. É um prazer aí estar em mais um desses eventos digitais do GET. Participei aí do primeiro, né, em que a gente discutiu o voto de qualidade, né, em especial tá com tanta gente querida, Doris, Carol, Romero, né, tiveram aí um histórico profissional comum comigo. Romero, meu sócio, numa Big Four, aí numa outra vida, então, alegria. Chicão eu vi estagiário, né? Então, vi Chicão garoto. O Luiz Guilherme eu conheci depois na vida, mas nem por isso, né, ficamos menos próximos, né? Então, temos aí uma rotina, né, de troca, de mensagem, de debate super constante. Então, fico feliz aí que a gente esteja aí nessa tarde com um grupo tão amigo. Bom, vamos entrar direto no PL 2358, que foi uma dessas surpresas tributárias pós-corona. Bom, o tempo é curto e eu vou tentar ser objetivo. Eu estou separando a minha análise do PL em 3 blocos. Tá? Então, o PL criou a chamada CID digital, pretende criar a chamada CID digital. A justificativa do projeto se diz inspirada, né, por esse background que o Romero descreveu para a gente, pelos trabalhos da OCDE. E quando eu parei para analisar essa proposta da CID digital, como eu disse, eu separei minha análise em 3 grupos. Eu acho que, primeiro, a gente tem que fazer uma consideração de se a justificativa se justifica. Ou seja, tem algum sentido, né, o Brasil adotar uma medida isolada de criação de um tributo, se dizendo inspirado pela OCDE, né, quando especificamente na tributação de transações internacionais, notadamente dos serviços, a gente nunca seguiu a OCDE. Então, acho que primeiro a gente tem um ponto aí. O segundo ponto
é se faz sentido a criação nos moldes da CID digital no contexto da crise econômica que a gente vive hoje. Então, acho que a gente tem aí um segundo bloco. E o terceiro bloco é o projeto em si. Tá? Então, temos aí três pilares da análise. Primeiro, faz sentido dizer que a gente está se inspirando na OCDE. 2, faz sentido criar a CID digital no contexto de agora. E 3, esse projeto, né, essa estrutura apresentada no PL 2358 é compatível com a estrutura constitucional das CIDs. Então, isso que eu vou tentar falar em 7 minutos. O primeiro ponto talvez seja um dos mais fáceis, né, de justificar. Né? Então, a gente sabe que parte do problema, como o Romero disse, né, parte do problema nos países europeus, nos países membros da OCDE, está diretamente relacionada ao uso que se dá ao estabelecimento permanente nesses países e à limitação que os países se autoimpõem através da celebração de tratados com a aplicação do artigo 7º. Então, os países membros da OCDE, na sua esmagadora maioria, se não totalidade, não têm instrumentos para tributar atividades que são realizadas tendo como destino, né, os seus territórios, quando não há presença de um estabelecimento permanente na feição tradicional, né, que vem aí desde meados do século XIX. Isso nunca foi um problema para nós. Né? Pelo contrário, né, a gente tem uma supertributação nas transações em que os países não conseguem tributar nada. Então, você tem fluxos que os países, né, principais membros da União Europeia, da OCDE, né, países europeus, tributam 0, e a gente tem uma carga tributária em torno de 50%. Né? Então, acho que, de largada, a gente não tem o mesmo impulso, né, para criar nenhum tributo sobre... É verdade que, quando a gente analisa o projeto, né, ele considera tributáveis diversos fatos econômicos que não se encaixam em nenhum dos tributos que nós temos hoje. Mas isso não significa que faça sentido a gente criar um tributo novo. O fato é, nós temos 5 tributos no fluxo internacional de serviços, vários desses fluxos estão contidos no fato gerador da tal CID digital. Então, enquanto para os outros um DST, né, um Digital Service Tax, seria mais um tributo, aliás, seria o tributo, para nós é mais um, ou seja, nós teremos o 6º tributo em determinados fluxos, o que não faz sentido nenhum. Né? Então, eu acho que em relação ao primeiro ponto, a gente que estuda política fiscal internacional brasileira, eu, então, que defendo a política fiscal internacional brasileira há muito tempo, não consigo entender essa correlação que a justificativa do projeto faz de maneira tão apaixonada entre os problemas dos membros da OCDE e os problemas brasileiros. Eu não tenho nenhum problema de discutir a criação de um DST no Brasil, mas então tem que ser num contexto em que eu vou revogar tudo que tem hoje e aí sim eu vou discutir como alinhar a tributação brasileira com o que se está discutindo fora. Eu acho que enquanto a gente tiver CID royalties, IR fonte, PIS e COFINS, ISS, quando a gente tiver toda essa tributação sobre essas operações internacionais dentro de bens e serviços digitais, não faz sentido ter um tributo adicional. Então, acho que esse é um ponto, a justificativa não me convence. Me parece que alguém viu alguma coisa acontecendo lá fora e resolveu aparecer nesse momento se dizendo inspirado por iniciativas que não têm relação com o Brasil. O segundo ponto é se faz sentido criar um tributo no contexto atual. Ao contrário da maioria das discussões que eu tenho visto, todo mundo, acredito que está aqui no debate, sabe que eu não sou nenhum hater de tributos. Eu acho que os tributos são uma parte relevante, né, da nossa malha social, então acho que os tributos são bem-vindos. Gosto deles, não só porque trabalho com eles, né, gosto deles. E não acompanho certas manifestações que eu venho assistindo, de como se agora estamos em crise, vamos abolir todos os tributos, não podemos mais pagar tributo. Não, lógico que tem que pagar tributo. E é lógico que a recuperação fiscal vai passar pelo campo tributário, vai passar por tributar mais algumas empresas, isso é inevitável. A questão essa recuperação fiscal e a utilização da tributação nesse contexto tem que ter inteligência tributária. Você tem que tributar
renda. Você tem que tributar quem está tendo mais lucro, né? Porque a gente sabe que existem diversos setores, inclusive dentro do segmento digital, você tem ganhadores e perdedores. Tem gente que está se dando muito bem e tem gente que está se dando muito mal. Então, o instrumento tributário que me parece adequado nesse contexto nosso é o instrumento da tributação da renda, né? Então, agora, você imaginar criar um imposto, um tributo sobre receita no contexto de crise que a gente está vivendo hoje é absurdo, né? Porque a gente sabe que a receita, enquanto materialidade tributável, ela é injusta em si. Ou seja, você não sabe o quanto efetivamente é a lucratividade daquela empresa. Pode ter um prejuízo monumental, correndo o risco de fechar as portas, mas eventualmente já tem receita, né? Então, eu acho que no contexto nosso atual, cogitar um tributo sobre receita não faz sentido nenhum, né? Quando a gente olha a estrutura da CID digital em si, eu vejo vários problemas nela, vários problemas. A gente sabe que as CIDs são tributos que talvez dos mais difíceis, né? Porque são dos menos regulados pela Constituição, né? A gente tem uma regra muito aberta no 149, e isso dá uma falsa impressão, a meu ver, de que CIDs são cheques em branco para a União Federal cobrar no que quiser. Então, para começar, o PL 2358 não tem finalidade, né? A CID, por natureza, as CIDs, por natureza, elas são instrumentos interventivos em que você tem que ter uma finalidade pública, né? Eu não estou assim, a CID ela não serve para arrecadar. Lógico, ela arrecada, todo tributo arrecada, né? Então, todo tributo tem uma função arrecadatória inerente. Mas, enquanto espécie tributária, essa não é a função principal da CID. A CID arrecada para alguma coisa. E esse alguma coisa que a gente não encontra no PL. Ele não diz qual é a finalidade, né? Quando a gente pega leis de CIDs, FUST, Funtel, a CID-ROIT, ela sempre diz por que ela está sendo criada. E dizer por que está sendo criada é importante, porque é daí que você consegue controlar a CID. Quando a gente pega a justificativa da CID, só fala em tributação da renda, como se na cabeça do deputado João Maia, se tivesse instituído uma CID porque não consigo mexer no imposto de renda nesse momento, então ela entra ali meio como um coringa para tributar a renda das empresas digitais, né? E na lei, no projeto de lei em si, em nenhum momento se diz a que veio, qual é a intervenção, qual é o investimento e tal. Esse eu acho que é um ponto claro. Tem um outro ponto importantíssimo que ela tem em diversos fatos, em todos os fatos geradores, ela alcança transações integralmente internacionais. Então, se a gente pegar só meu tempo já vai esgotando, eu vou parar e depois a gente volta, talvez, para discutir. Tem vários pontos que eu acho de incompatibilidade inconstitucional do PL. Mas, por exemplo, quando a gente pega os fatos geradores, todos eles, a gente vai ter, em todos eles, a gente vai ter transações integralmente internacionais. Se eu tiver uma propaganda destinada a um usuário do Brasil. Então, se eu pego, por exemplo, a Disney, que contrata o Facebook ou o Google, que seja, para fazer uma campanha publicitária. Ou seja, o tomador no exterior, prestador no exterior, transação no exterior, pagamento no exterior, e, eventualmente, eu posso até ter plataformas no exterior, mas que eu tenho brasileiros acessando. Eu tenho um brasileiro vendo a propaganda da Disney. Eu vou tributar isso no Brasil porque um usuário brasileiro teve acesso àquela informação. Não me parece que a CID ela tenha elemento de conexão que permita alcançar esse tipo de transação pela própria finalidade constitucional da CID. Como ela é uma contribuição interventiva, como é que eu justifico, né, um potencial investimento público, uma potencial intervenção pública no domínio econômico, numa transação que tem esse tipo de estrutura? Como eu disse, tem vários problemas. A própria seleção do contribuinte é um problema, quando ele diz que é o sujeito que realiza essas atividades, mas que faz parte de um grupo multinacional que fatura 3 bi mundo ou 100 milhões no Brasil. Do jeito que hoje a digitalização faz parte de todos os grupos, eu posso ser uma empresa de petróleo e exercer posso ter um segmento que tem uma atividade digital. Ou seja, pode ser que os meus 3 bi mundiais não sejam sequer relacionados com a atividade digital, né? Então, eu uso um critério que não tem nenhuma relação com a suposta finalidade não declarada da contribuição. Então, vejam, para encerrar, como eu disse, tem outros pontos, mas me parece que a justificativa é furada, tem pé nem cabeça justificar. Ou seja,
A gente tem décadas de política fiscal internacional em oposição ao que diz a OCDE, e agora, da noite para o dia, a OCDE está discutindo, eu preciso implementar isso amanhã, isso não faz sentido nenhum. Tributo sobre receita em momento de grave crise econômica faz sentido menos ainda. E esse PL é uma aberração, né? Foi talvez muita preguiça, falta de conhecimento, mistura talvez de preguiça com correria para jogar alguma coisa e gerar notícia no jornal, e falta de conhecimento tributário, é muito fraco, né? Então, acho que, resumindo, é isso, e fico à disposição aí para a gente avançar nos outros pontos e debater mais essas questões aqui. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Sérgio. Para vocês verem que a economia digital também traz umas amizades, né? Eu conheci o Luiz num grupo de estudos da FGV, a Carol também. Aí o Sérgio e o Luiz se conheceram, então esses debates, pelo menos, a gente faz excelentes novas amizades. Eu vou passar a palavra agora para o Luiz Guilherme, para trazer a visão dele sobre essa falta de tropicalização, né, das soluções do exterior. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Doris. Agradeço o convite. É um prazer e um privilégio poder debater com meus grandes mestres aqui e queridos colegas. É difícil e ingrato você falar depois de profissionais, né, do calibre aí do Romero e do Sérgio André. Eu vou tentar, vai ser difícil não repetir algumas coisas, principalmente do que o Sérgio André colocou. Talvez eu consiga colocar por um outro ângulo, mas realmente o professor Sérgio André conseguiu em 10 minutos fazer uma varredura aí de pelo menos umas 10 inconstitucionalidades que é difícil conseguir inovar. Mas dentro do que me propus a falar, né, inicialmente é realmente refletir sobre a solução europeia, né, essa importação da solução europeia. E eu acho que a primeira indagação é se o Brasil tem o mesmo problema europeu, né? Porque não faz muito sentido a gente copiar uma solução antes de saber se o nosso problema é o mesmo. Então, o problema europeu, ele inicialmente ele está dentro de um contexto de subtributação de lucro, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa subtributação de lucro, ela é muito decorrente de toda uma trama de tratados que existem na União Europeia que impedem a tributação dos países fonte da remessa dos recursos. Então, você tem um problema de subtributação de lucro e uma trama de tratados que não reconhece estabelecimento permanente se não tiver presença física e impede a tributação de remessas nesse sentido. Quando você olha para o caso brasileiro, primeiro, o imposto de renda no Brasil ele não é nem o imposto mais importante que a gente tem, como é na Europa. A nossa tributação ela é muito baseada no consumo. Por isso, o professor Sérgio André também sempre bate no ponto da gente fazer uma reforma do imposto sobre a renda. Então, um problema de imposto de renda na Europa não tem o mesmo calibre de um problema de imposto de renda no Brasil. Começa daí. Não que não seja ruim ter um problema de imposto de renda, só critico se a solução seria a mesma. A outra questão o Brasil, diferentemente do que acontece na Europa, é pródigo em tributação na fonte, né? Então, se você tem uma operação digital, uma empresa situada na Irlanda, explorando o mercado inglês, qualquer remessa que saia da Inglaterra para a Irlanda, ela não vai ser tributada dentro da realidade europeia que tem hoje. Se não tiver uma presença física da empresa irlandesa na Inglaterra, essas remessas, esse fluxo financeiro inteiro, ele é feito sem tributação. Fosse a mesma operação feita com o Brasil, uma empresa situada na Irlanda explorando o mercado brasileiro, sem presença física, mas tendo uma base de clientes formada no Brasil que gerem pagamentos para o exterior, esses pagamentos eles vão estar sujeitos aí aos 50%, se for uma pessoa jurídica, chegando até 50%. E mesmo se for no B2C, que às vezes o pessoal coloca que o B2C ainda seria problemático, mas veja, dentro do B2C, no mínimo, você teria aí um IOF crédito, porque não tem como realizar uma operação dessa sem cartão. Só o IOF para pessoa física no Brasil, ele já é uma alíquota maior do que todos os digital service tax que está se discutindo na Europa. Então, seja do ponto de vista do B2B,
ou do B2C, o Brasil tem já há mais de 20 anos implementado tributos e medidas para proteger a fonte da remessa, proteger a fonte. E isso é uma diferença muito grande que tem no cenário brasileiro versus o cenário europeu. E como o professor Sérgio colocou, o DST seria mais uma tributação que a gente teria aqui sobre o consumo dessas operações. E isso gera, essa situação peculiar do Brasil, ela gera uma outra diferença muito grande também do cenário europeu, que é a seguinte: a maioria das empresas de tecnologia, diferente do que a princípio acontece na Europa, elas estão instaladas aqui nacionalizadas, emitindo nota fiscal, entregando SPED. Então, vem um projeto que usa como justificativa uma teórica subtributação no Brasil da renda, sem nem se indagar se as empresas visadas estão estabelecidas aqui no Brasil, então tem imposto de renda apurado aqui, se elas pagam tributo aqui ou não. Para deixar um pouco mais materializada essa minha fala, eu dou o exemplo de algo que pode ser visto aí na internet, a discussão no TIT sobre tributação de publicidade online. Então, como é que pode, ao mesmo tempo, a gente ter uma disputa bilionária no TIT de São Paulo para discutir se receita de publicidade online é serviço de telecomunicação sujeito ao ICMS ou é serviço de publicidade sujeito ao ISS, e ao mesmo tempo a gente tem um projeto de lei falando que as atividades de publicidade online não são tributadas no Brasil? Como é que eu tenho um auto de infração bilionário de ICMS de um lado e do outro lado uma alegação de que essas empresas não estão no Brasil pagando nenhum imposto? E veja, a discussão da publicidade online não é se paga ou não paga, é se paga ISS ou se paga ICMS, mas o pressuposto de um auto de infração desse é que tem uma empresa no Brasil com uma receita relevante decorrente de publicidade online. Então, qual que é o sentido que tem de um Digital Service Tax dentro desse cenário? Aí um outro ponto muito interessante que o professor Sérgio colocou para a gente ter essa solução europeia de DST, a gente teria que estar com o mesmo problema europeu. O mesmo problema europeu significa que a gente não tributar mais nada na fonte, a gente acabar com o PIS, COFINS, ISS, CID e R-Fonte na remessa, fazer uma rede de tratados que o Brasil cumpra, se inserir no plano internacional, aí sim a gente pode eventualmente ter um problema desse tipo para discutir essa solução. Entrando um pouco mais nos requisitos da CID, realmente tem essa dificuldade de enquadrar o que seriam requisitos constitucionais da CID, né? Algo que se debate muito é a necessidade de você ter um domínio econômico, né? Acho que é um pressuposto da CID, você identificar qual que é o domínio econômico que a intervenção vai ocorrer, e também ter uma mínima referibilidade entre uma atuação estatal específica e quem está suportando o ônus da contribuição. Quando a gente fala de domínio econômico, acho que é muito interessante a própria conclusão da OCDE de que economia digital não é um domínio econômico específico. Você não tem como isolar o que é economia digital. Então, você falar de uma CID digital, você está pressupondo que existe um domínio econômico que na prática não existe, porque o movimento é de digitalização da economia. Então, se você tem uma CID digital para uma economia que se digitaliza, a princípio, seu fato gerador poderia ser qualquer um, porque qualquer indústria hoje está passando por um processo de digitalização. Veja, por exemplo, os escritórios de advocacia. Hoje não tem nenhuma petição sendo feita em papel, sendo protocolada no fórum, nenhum estagiário correndo de um lado para o outro fisicamente. A atividade de advocacia hoje ela é 100% digital. A mesma coisa a telemedicina, ela é 100% digital. Educação online, ela é 100% digital. E aí você fala, então qual que é o domínio econômico onde a CID vai intervir? Os próprios fatos geradores mostram o quão difuso é esse domínio econômico, porque a gente tem lá varejo, né? O fato gerador da CID digital, a gente pega varejo, publicidade e venda de dados. Como que você pode conceber que varejo, publicidade e venda de dados fazem parte do mesmo domínio econômico, né? A digitalização ela é meio, né? A digitalização ela é um meio, ela não é uma substância em si mesma, ela é só uma forma de organização das empresas. Você querer tributar o domínio econômico do digital, você está tributando tudo e nada ao mesmo tempo. Com relação então, assim, entrando um pouco mais na especificidade da CID, eu acho que de cara já não caberia, porque não existe um domínio econômico onde ela possa intervir. A questão da referibilidade também é bastante complicada, porque de duas uma, ou
a empresa que vai ser tributada pelo PL nem está no Brasil. E aí, como que uma empresa que nem está no Brasil vai suportar o ônus de uma contribuição interventiva que teria que ter uma atuação estatal que, de alguma forma, tivesse uma referibilidade com o que ela está pagando? Então, no melhor dos cenários, se você for pensar, não, mas essa CID, a atuação estatal específica, vai ser o Fundo de Desenvolvimento da Tecnologia, ela vai desenvolver a tecnologia do Brasil de forma genérica. O que a empresa que está no exterior, que nem está no Brasil, tem a ver com isso? Por que ela vai suportar o ônus do estímulo ao desenvolvimento da tecnologia no Brasil? E aí tem um bis idem com a CID Tecnologia. A CID Tecnologia original, a CID raiz, quando ela foi editada lá atrás, existia um mínimo de referibilidade que pode servir como exemplo. Então, a ideia era o seguinte: você é uma empresa brasileira que está importando transferência de tecnologia, você vai pagar um valor para desenvolver a tecnologia nacional e você não precisa mais importar, vai ser até mais barato. Então, você paga durante um tempo aí e depois que tiver desenvolvido no Brasil, você se beneficia do que você pagou. Isso faz algum sentido. É claro que depois a CID descambou e virou CID qualquer coisa, né? Entrou serviço técnico, administrativo, software, mas a CID Tecnologia raiz, ela tinha um mínimo de referibilidade. Eu estou dando esse exemplo para mostrar como que na CID digital que a gente está falando agora não existe referibilidade nenhuma, porque a empresa que está fora suportar um ônus aqui, sendo que nem instalada no Brasil ela está. E se ela está, né, que é outra hipótese do PL, se ela está instalada no Brasil, aí que vira uma loucura mesmo, porque ela está instalada no Brasil, ela tem receita. Se ela tem receita, ela vai ter uma receita estatutária, né, local, para fins de PIS/COFINS, para ISS, para ICMS, e vai ter uma receita arbitrada para fins de Digital Service Tax. Como que... E aí, assim, o objetivo do Digital Service Tax, a princípio, na sua origem europeia, é fazer com que as empresas se nacionalizem, desestimular a internacionalização, a exploração dos mercados offshore e vir para dentro. Dentro da dinâmica que seria colocada no Brasil, dessa CID, pegando as empresas que já estão aqui, e sendo o pagamento compulsivo, esteja ela aqui ou não, todas as empresas que estão aqui vão falar, bom, já que eu tenho que pagar esse DST de qualquer jeito, eu vou para fora logo explorar o Brasil offshore, porque pelo menos eu paro de pagar PIS/COFINS, ISS e ICMS. Então, o efeito no Brasil é o contrário. Como a dinâmica do Brasil é completamente diferente, o estímulo que teria aqui seria de uma tendência, um estímulo a você explorar o mercado offshore. Então, eu acho que essas eram as questões principais que eu queria colocar. E, primeiro, o nosso problema é diferente do europeu. A gente já é pródigo em tributação na fonte. E a princípio, esse tributo ele vai contra as características e requisitos mínimos da CID, que é a definição do domínio econômico e a identificação de uma intervenção estatal mínima que possa ter uma referibilidade com quem está pagando. E ainda pode ser um tiro no pé, que ela pode acabar tendo um efeito colateral adverso do que o que se pretende com esse tipo de tributo na Europa. E um outro fato, para não deixar passar, é que assim, pode-se alegar, nesse exemplo que o próprio Sérgio André falou, mas pode ser que tenha alguma operação lá fora que seja um contrato internacional que não tenha nenhuma remessa de dinheiro do Brasil para fora. Se não tem nenhuma remessa de dinheiro do Brasil para fora, qual que é a riqueza que a gente vai tributar? Então, assim, se tem remessa, ela é super tributada. Se não tem remessa, qual que é o ponto que a gente está perdendo aonde? Então, essas que seriam as minhas considerações aí. Muito obrigada, Luiz, pela exposição. Eu vou passar a palavra agora para a Carol e quem está assistindo a gente, fica à vontade para mandar perguntas aqui no chat para o nosso debate posterior, tá? Então, Carol. Pronto. Escutam? Sim? Então tá. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer. São várias reflexões, então muito legal. São meus companheiros de muitos anos, todos. Então é um grande prazer. Eu concordo com tudo que disseram. Eu não vou repetir, eu vou mudar um pouco o enfoque e vou dar alguns exemplos de como que nós implementamos o Digital Service Tax em outros países da Europa.
Vou dar um exemplo prático de até onde eu consigo interpretar, né, esse texto desse projeto de lei, que eu acho que é super confuso, principalmente no artigo 3, onde seriam as hipóteses de incidência, e que é muito complicado imaginar exatamente qual situação. Então, já é uma grande dificuldade para as empresas. Mas eu vou falar especificamente da publicidade, que é uma que é comum e nos outros países, né? Então, antes disso, concordo, é uma aberração, não só por falta de conhecimento tributário, mas pelo que o Luiz acabou de brilhantemente escorrer, porque é uma falta de conhecimento sobre a estrutura das empresas de tecnologia multinacionais e como elas estão no Brasil, como que elas fazem negócio, como que elas faturam. Eu, sinceramente, vejo pouca, até potencial de arrecadação no que está aqui, tá? Do que eu avalio da empresa para a qual eu represento. E aí eu vou dar como exemplo que até agora a gente já implementou o GST na Áustria, Itália, França, Turquia, e próximo que o time está trabalhando é UK. Então, até para a França, por exemplo, a gente teve que nosso time do exterior, a gente teve que mandar vários documentos para que eles fizessem, o procurador legal aqui no Brasil assinou, e eles tivessem um Tax ID, que eles estavam recolhendo imposto do Brasil sobre a receita que está no Brasil lá na França, né? A gente recentemente fez isso acho que foi para a Áustria também. Depois, Tavares, talvez você saiba esses detalhes melhor que eu. Mas vou dar o exemplo que me deram na época, que quando me ligaram e falaram assim, olha, a gente vai ter que pagar imposto da sua receita de advertisement aqui. Eu falei, mas como assim? Mas eu já tributo aqui, eu já vendo advertisement no Brasil. E aí me deram esse exemplo, eu achei, na hora caiu a ficha, é pouco, né? E aí a gente vai depois falar nisso, eles me deram exemplo, um brasileiro que acessa Delta Airlines para pesquisar sobre um voo entre Nova York e Seattle. É essa a receita de publicidade. Por quê? Porque numa situação como essa, então, por exemplo, a Microsoft vende publicidade também, que é o Bing, plataforma Bing. Numa situação como essa, provavelmente é um contrato firmado entre o Bing US com a Delta Airlines US Company. Então, a Delta compra publicidade e ela está lá dentro do site Delta, tem um brasileiro que quer comprar um voo de Nova York a Seattle e ele acessa essa situação, ele acessa o site. Aí, o que nós tivemos que fazer? Identificar para o governo, para esses países que eu acabei de citar, quando tem um usuário brasileiro que acessa a plataforma para acessar uma publicidade de uma outra empresa situada nesses países. Que esse exemplo, para mim, na época, eu falei assim, realmente, a gente pode ter essa situação. A gente pode ter essa situação, inclusive, no que se diz respeito a esse projeto de lei. Então, a gente vai o seguinte, então, nessa situação, se a gente tiver um brasileiro, aí eu vou ler aqui, exibição de publicidade em plataforma digital para usuários localizados no Brasil. E depois, no artigo 4º, ela diz o seguinte, que nesse caso a receita bruta decorrente da exibição de publicidade em plataforma digital de que trata o inciso 1 do artigo 3º, englobe também publicidade exibida a usuários localizados em outros países, deve compor a base de cálculo parcela da receita bruta proporcional às exibições a usuários localizados no Brasil. Então, identifiquei que essa seria como se estivesse exigindo lá agora que a empresa
de publicidade, no caso a Delta, no caso de um contrato que foi assinado entre Delta US e a empresa de publicidade nos Estados Unidos, um usuário brasileiro. Nesse caso, deveria ser pago essa CID. E aí também me acho tão confuso quando ele diz que ela pode ser paga tanto pela empresa no exterior como pela empresa no Brasil. Os outros incisos do artigo 3º são complexos até de entender em quais são todas as situações que foram pensadas por quem colocou isso no papel. Eu acho que demonstra realmente uma falta de conhecimento do setor e eu acho que para as empresas sobra isso que eu falei, sabe? Onde que eu me enquadro aqui, essa DEIRA que é muito complexa de obter. Eu acho que, por tudo também que o Luiz falou, a gente já é tributado aqui, as empresas já estão no Brasil. Eu também tendo pouca possibilidade, por isso que eu acho que não existe o menor conhecimento de quem teve essa brilhante ideia de como realmente funcionam as empresas de tecnologia que estão no Brasil e que aqui já pagam tributos. Porque eu não vou nem discorrer, porque o Luiz já falou muito bem de todos os outros impostos, retenções que a gente tem nas operações internacionais. Então, era isso que eu queria só dar um exemplo para vocês de o que a gente fez nos outros países e esse exemplo do que eu acho que poderia ser uma das operações que fosse alcançada. Queria até saber a opinião de vocês, se esse seria um dos exemplos. Muito obrigada, Carol, por trazer essa realidade para cá, né? Que são os desafios que efetivamente as empresas estão enfrentando no exterior, e aqui seriam mais horas de compliance, mais problemas ainda. Eu vou passar a palavra para o Francisco para encerrar as exposições e depois a gente pode abrir para cerca de 20 minutinhos de debate. Então, aí eu vi que tem umas perguntas aqui, fiquem à vontade para mandar mais. E aí a gente faz a parte interativa aqui. Francisco, obrigada. Obrigado, Doris. Queria agradecer também o convite, a presença de todo mundo hoje e, enfim, é uma honra estar aqui ao lado de especialistas de tamanho renome para falar sobre esse tema. Indo bem direto ao ponto, o DST, da maneira como foi colocado no projeto e da maneira como ele está sendo colocado hoje pela maioria dos países europeus, principalmente, ele é uma resposta da Europa ao problema do BEPS. Existe um consenso, de certa forma, velado, de que o grande causador do BEPS mundialmente são os Estados Unidos, por conta dos projetos que os Estados Unidos implementou durante muito tempo, de permitir que a propriedade intelectual das empresas de tecnologia fosse movida para alguns países europeus de baixa tributação, principalmente Irlanda e até Luxemburgo também. Então, hoje, você tem uma guerra entre Estados Unidos e Europa. Você está vendo, por exemplo, o Trump reclamar que vai taxar o vinho tinto francês como uma resposta ao DST. Eu não vejo, por exemplo, o Trump falar isso do Reino Unido. Então, esse ponto ele é bastante interessante porque mostra também um componente político de muita importância. Pegando o gancho também um pouco no que o Sérgio André começou falando e depois o Luiz e a Carol exploraram muito bem, o Brasil sempre adotou um critério para a tributação das operações internacionais no Brasil, que foi o critério da fonte de pagamento. Depois, em determinado momento, com a Lei 10.833, você até teve a introdução de outro componente, que foi uma chamada fonte de produção, quando você tinha atribuição de responsabilidade pelo recolhimento do IR-fonte sobre o ganho de capital nas operações em que o ativo está no Brasil, mas você tem comprador e vendedor localizado fora. E talvez chegando um pouco
pegando um pouco do gancho do artigo 26 da Lei 10.833, a gente chega um pouco no que essa CIT está tentando atingir. Mas vamos lá, de novo, pegando o gancho no que o Luiz colocou e criticou, o problema é que um instrumento mais adequado para você fazer e instituir uma tributação dessa forma não é uma CID. O projeto, a justificativa do projeto, ela começa falando em baixa tributação da renda. Então, a figura tributária ela já está equivocada no início. Você está falando de fonte de produção, fonte de pagamento. Nenhum desses dois elementos estão no exemplo que a Carol deu muito bem do usuário de uma ferramenta de pesquisa que quer acessar um voo da Delta entre Seattle e Nova York. Eu dou um exemplo também, se eu estou conversando com alguém sobre um relógio, um tag, por exemplo, pegando o nome que me veio à cabeça, eu entro depois lá no meu Instagram e vai ter lá a propaganda. Tudo bem. Eu sou usuário brasileiro, estou acessando uma plataforma digital, essa plataforma digital está me apresentando uma propaganda. Fonte de pagamento está fora, fonte de produção, se a gente for parar para pensar entre quem prestou o serviço de propaganda, também foi a plataforma digital que não está aqui no Brasil. Então, há uma necessidade de uma reforma para que, se o legislador brasileiro quer alcançar esse tipo de operação, ele precisa necessariamente rever esses conceitos de fonte de produção e fonte de pagamento para chegar num novo conceito que ainda não está presente na legislação brasileira, que é o acesso aos mercados. E aí a gente entra numa zona cinzenta muito grave, que é o seguinte, já existe esse debate também na Europa hoje entre qual o limite do DST, se ele é em tributo sobre a renda ou tributo sobre consumo. Quando a gente fala de tributação sobre consumo, aí a gente chega, por exemplo, no conflito que já existe hoje entre ICMS e ISS. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, recentemente introduziu uma legislação para tributar o ICMS sobre determinadas transações envolvendo intangíveis e digitais também ocorridos com base nas plataformas. Então, olha a confusão que está sendo criada. CID digital que quer alcançar renda, mas está entrando no escopo de tributação de estados e municípios que querem tributar consumo de bens ou prestação de serviços. Então, de novo, são vários conceitos. O legislador brasileiro ele ainda está um pouco claudicante, ele precisa entender o que ele quer atingir. Eu não vi nenhum estudo a respeito do potencial de arrecadação desse novo tributo. De novo, pegando o gancho um pouco no que foi falado, a referibilidade. Ninguém sabe quanto que esse tributo poderia arrecadar. A gente pode estar criando um monstro aí, um caminhão de dinheiro sendo desviado para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e depois você vai acabar dando outra destinação para esses recursos, o que já seria mais uma inconstitucionalidade. Então, enfim, é mais um outro problema. E, além disso, é importante voltar aqui para uma questão que tem sido bastante discutida também internacionalmente, que é a não discriminação. Por que não discriminação? O Brasil não tem um acordo para evitar a tributação com os Estados Unidos. Então, se tivesse, talvez essa matéria tivesse regulada pelo artigo 24, mas como ele não tem, a gente volta a analisar dentro de outros mecanismos que buscam evitar a não discriminação, como as regras da OCDE. Por exemplo, o Brasil participa ativamente da OMC e ele tem como um de seus princípios o do tratamento nacional. Um produto ou serviço importado ele deve receber o mesmo tratamento que um produto ou um serviço similar quando ele entrar no território do membro importador. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem poucas empresas de tecnologia no Brasil, mas existem. Essas empresas vão ter um tratamento mais favorecido se comparado ao tratamento das empresas não residentes. Um outro problema aqui são as respostas dos Estados Unidos. Como eu coloquei, as grandes empresas de tecnologia são, em sua imensa maioria, americanas. Os Estados Unidos já estão olhando para todo esse movimento e também não vão ficar parados. Então, você tem nos Estados Unidos uma investigação dentro do artigo 301 do Código Tributário Americano, que ele pode analisar se determinada tributação ela é discriminatória e injustificável, e com isso os Estados Unidos poderiam sobretaxar exportações do país, que está ocasionando
aquela tributação discriminatória. E você também tem um outro artigo que eu anotei aqui, o artigo 891 do Internal Revenue Code, que também dá poderes ao presidente americano para dobrar as alíquotas do imposto de renda quando, sob as leis de determinado país, cidadãos ou corporações dos Estados Unidos estejam submetidos a tributos discriminatórios ou extraterritoriais. Como isso nunca foi aplicado, ninguém sabe como que os Estados Unidos vai tratar isso. Isso pode prejudicar a atuação de empresas brasileiras lá nos Estados Unidos. Então, por fim, eu queria fazer um outro comentário também da alíquota desse tributo do DST. Por que essa alíquota é baixa e tem sido adotada de maneira tão baixa nos outros países? É porque, na maioria das vezes, a margem de lucro dessas transações ela é baixa também. Então, você adota uma alíquota de uma tributação sobre a receita baixa para tentar respeitar um pouco a margem de lucro das empresas. Então, esse é um cuidado também que precisa ser adotado. Mas, de novo, eu estou falando de elementos de tributação sobre a renda. E a gente está falando aqui de uma CID. Essa CID está exatamente no meio do caminho. Ela quer atingir a renda, como diz a justificação, mas ela tem contornos de tributação sobre o consumo. Então, é essa confusão aqui que ainda precisa ser solucionada para que esse projeto, eventualmente, seja bem sucedido. Sem avançar demais no tempo, agora vamos partir para os debates. Então, muito obrigada, Francisco. A gente conseguiu terminar cedo até essa primeira leva de exposições. Eu vou devolver a palavra para o Romero e depois para o Sérgio, para eles fazerem algumas considerações, e depois a gente pode abrir para uns 15 minutinhos de debates e enquetes com vocês. Romero. Ok, obrigado a todos também. Bom, somente alguns pontos que eu anotei aqui enquanto eu ouvia meus amigos aí falando, e somente para frisar algumas coisas que talvez a gente possa deixar mais claras. Primeiro, não é porque a solução está sendo implementada em alguns países da Europa que ela é boa, mesmo lá fora. Então, só para deixar isso bem claro, não é que a gente tem como, e talvez outras práticas que podem ser consideradas como boas práticas, melhores práticas, difundidas, discutidas, recomendadas pela OCDE, bem ou mal, certo ou errado, não se enquadra no mesmo patamar. A implementação de um Digital Services Tax não é uma recomendação consensuada pela OCDE. Esse é o processo que está em andamento e que dificilmente vai chegar a consenso sobre isso. Por muitas das, digamos, deficiências que a gente ressaltou ao analisar o caso brasileiro. Ou seja, se o objetivo desse tipo de tributação é alcançar renda, então a forma de se alcançar renda não deveria ser essa. Por que não a simples retenção na fonte, como o Brasil fez a vida inteira? Por que não se reformular todo o entendimento, se você não gosta de tributação na fonte, sobre estabelecimento permanente? Então, se o objetivo é renda, há soluções melhores que tratam de renda. Se o objetivo é consumo, então o próprio IVA. Mesmo lá fora, há tributações, formas de tributar mais eficazes até, menos controversas do que o DST. Então, a meu ver, o DST é uma solução ruim mesmo lá fora. Para deixar bem claro. Então, não é que também mal utilizaram um bom padrão na introdução para o imposto brasileiro ruim. Não, não é um padrão. Não deveria ter sido utilizado nem na introdução de um DST brasileiro, porque não é consenso, não é recomendação OCDE e muito menos a Europa. A Europa está dividida. Os países consumidores do Sul querem que haja esse tipo de tributo e os que produzem tecnologia no Norte, não. Então, se a gente falar sobre economia política, somente para fechar em um ponto colocado pelo Francisco e também mencionado pelo Sérgio, pelo Luiz, pela Carolina, a gente já supertributa consumo. O Brasil supertributa consumo, é campeão do mundo em tributação de consumo. A gente já supertributa remessas. O que acontece lá fora com esse discurso de vamos alcançar a subtributação do lucro das digitais é uma forma politicamente, digamos assim, tentada de se tributar consumo também. Então, efetivamente, mesmo lá fora, a discussão de tributação de consumo ela é mais
impopular, ela é mais difícil, é muito mais popular quando a gente de economia política, dizer, olha, tá vendo? Esse tributo que eu estou cobrando aqui na Áustria, na França, na Itália, não é sobre você, consumidor austríaco, francês, é sobre aquela multinacional americana que está pagando pouco imposto de renda. Então, há um tema de discurso, de narrativa política aí, que lá fora é utilizado. Não é porque é feito lá fora que é bom, nesse caso é ruim. Então, só para deixar bem claro, essa confusão entre tributação de renda e tributação de consumo, ela se resolve se você utilizar os mecanismos certos de tributação de renda e tributação de consumo, e não criando uma anomalia, um animal novo, mesmo em outro país, para não entrar na bizarrice desse projeto de lei, que eu não vou precisar repetir o que todo mundo falou, que é bizarro do começo ao fim, esdrúxulo e inconstitucional. Então, não vou repetir aquilo que foi falado, só vou passar o meu entendimento quanto a ele. Então, com isso, acho que eu fico dentro dos 2 minutinhos a mais aí. Obrigada, Romero. Sérgio, você queria fazer umas considerações também? Também bem rápido. Eu acho que, primeiro, um ponto que o Luiz falou, que é importante, esse negócio das empresas de tecnologia estarem no Brasil, eu queria fazer só um comentário, porque se no fundo, mesmo quem não está no Brasil, eu acho que existe uma má compreensão muito grande de como o nosso sistema se aplica nessas operações transnacionais do setor digital. Porque mesmo quando o sujeito não está no Brasil, a gente tem um monte de tributos. Algumas vezes, dependendo do tipo de transação, eles acabam não sendo recolhidos, porque você está na ponta com uma pessoa física que não faz a retenção e tal. Mas o problema não é um problema de que não existe o tributo está aí, o IRU, o imposto de renda, ele aplica basicamente em todos os casos. Vão ser raríssimas as situações que a gente vai falar assim, isso aqui não tem imposto de renda. Ele acaba não sendo recolhido, que você tem meios de pagamento novos, você tem transações por cartão de crédito que às vezes ficam meio num ponto cego. Então, a gente tem um problema muito mais de fiscalização do que de falta de tributo. Então, eu diria, é verdade, várias das empresas digitais estão aqui, o que torna um negócio mais absurdo, mas mesmo para quem não está, não me parece que tem essas justificativas, que não tem tributo. Não, a gente tem um monte de tributo mesmo para quem não está aqui. Acho que esse é um ponto. Um segundo ponto que é importante, assim, dentro disso que todo mundo falou, o Romero foi o último a comentar, o setor digital ele está entrando num grupo perigoso, que é um grupo que tem como líder os bancos, né? É muito comum petroleira também, embora sejam setores que têm nada a ver um com o outro, que é aquele grupo daqueles setores, aquelas empresas que se veem como milionários, né? Então, que você sempre tem um problema fiscal, joga um tributo novo nos bancos, aumenta a contribuição do setor financeiro. Aqui no Rio, a gente vê muito essa percepção, como se o setor de petróleo e gás fosse um monte de tio Patinhas nadando. Então, às vezes, o barril do petróleo está abaixo de 20, o pessoal, não, mas vamos tributar o petróleo, que tem dinheiro. E eu acho que o digital ele está sendo visto também de uma maneira muito equivocada, muito simplista, como se é digital, é rico, é século XXI, tributo neles, o que é equivocado, de ponta a ponta. Quarto ponto, que eu achei até que o Luiz fosse entrar, ele entrou um pouco por aí, mas eu queria só adicionar um pouco mais. Essa contribuição maluca é um pesadelo de administração tributária. Quando diz que a Receita Federal vai administrar, mas vai administrar como? Boa parte dos fatos geradores, como a gente estava vendo aqui no exemplo da Carol da Delta. O negócio acontece aqui. O negócio é inadministrável, né? Esse seria um tributo que teria que ser administrado, grande parte dele via troca de informações, porque os fatos não acontecem no Brasil, né? Então, ele é quase como uma doação, porque o cara lá fora ele vai decidir se paga, se não paga, quando paga, porque é inadministrável, né? E só um último ponto, para a gente ter uma coisa muito concreta em relação à inconstitucionalidade dele, porque CIDs, o Supremo Tribunal Federal tem sido decepcionante de uma maneira absurda em relação ao controle das CIDs. Se não fosse, a gente não tinha mais CID royalties, que é outro tributo inconstitucional desde 2001. Então, assim, me preocupa a CID e o papel absolutamente acanhado do Supremo no controle das contribuições interventivas. Então, quando a gente fala em referibilidade, então, são todos conceitos que o judiciário não tem assim, abraçado. Então, para mim, um dos aspectos constitucionais mais claros é o 149, parágrafo 2º, inciso 1º, ele diz que você pode instituir CID sobre importação de mercadorias e serviços. Então, você tem uma regra rara no contexto das CIDs que se aplica a transações internacionais. Então, no contexto internacional, ele fala, pode ter CID se você tiver importação de mercadoria e serviço.
Se você cria uma CID maluca que vai tributar um negócio que acontece em Paris e que não tem nenhuma conexão com o Brasil, isso não está dentro, né, da competência possível das CIDs. Então, espero, torço. Primeiro que eu acho que esse troço nunca vai existir na realidade. É improbabilíssimo, mas sei lá, a gente está vendo tanta coisa acontecer que era improvável até ontem, né? Então, o que era improvável ontem é muito possível hoje e é realidade amanhã. Então, nesse contexto, né, se um dia a gente tiver que encarar esse troço aí, eu acho que existe um caminho objetivo, mais claro dentro da Constituição, do que a gente ficar discutindo, né, os absurdos, né, e afins aí dessa contribuição. Doris, de volta para você. Muito obrigada, Sérgio. Agora eu vou lançar a enquete bem básica, né? Se você acha que o projeto será votado e convertido em lei, né? Então, a gente está interessado em saber a opinião de vocês sobre isso. E enquanto vocês respondem, vamos ver as perguntas que foram feitas. Então, o Danilo perguntou se a CID digital também seria aplicável à empresa de tecnologia situada no Brasil, isto é, onshore, ou se a discussão está mais focada em empresas que estão no exterior. Luiz, você quer comentar sobre isso? Sim, Doris, obrigado. Bom, Danilo, acho que a resposta para a sua pergunta é que, pelo projeto, sim, ela incidiria também sobre as empresas de tecnologia situadas no Brasil. Isso está bem claro no próprio artigo 4 do PL, que fala que o contribuinte é a pessoa jurídica domiciliada no Brasil ou no exterior. E aí a gente entra nesse problema, né? Porque se ela está domiciliada no Brasil, ela vai ter já sobre a receita dela a incidência de PIS, COFINS, ICMS ou ISS, ou eventualmente até os dois, com essas disputas que a gente tem. E aí teria uma outra receita arbitrada, com base em algum critério meio maluco, que seria para incidir a CID. Então, ela teria duas receitas, uma arbitrada para a CID, com base em usuário, em não sei o quê, e a receita real, que já tem a incidência de PIS, COFINS, ISS e ICMS. E se ela está fora, aí entra nesse ponto que o Sérgio André falou muito bem. Ela tem um contrato internacional. O exemplo que a Carol falou, entre um país X e um país Y. Isso não gera nenhuma remessa do Brasil. Por acaso tem um usuário brasileiro que foi atingido por aquela propaganda. Como que você vai fazer o enforcement desse negócio? Né? Pelo PL brasileiro não tem, mas pelo que eu vi dos irmãos europeus, parece que existe obrigatoriedade de você colocar um representante fiscal no país para fazer o recolhimento desse tributo. Então, assim, olha o absurdo que chegaria para você conseguir fazer o compliance disso. Você tem que trazer, deixar uma pessoa como representante fiscal de uma empresa internacional que não está estabelecida aqui no Brasil para ela ficar pagando a CID com base nessa receita maluca. E aí o enforcement disso é praticamente impossível, né? Como que você vai obrigar, ainda mais o Brasil que não está dentro desse escopo de tratados internacionais? Talvez na Europa isso seja um pouco mais fácil você fazer um enforcement de um tributo unilateral num cenário europeu, que já existe uma comunidade, apesar assim de eu aderir integralmente aos comentários do Romero, que mesmo lá é uma solução bem miserável. Talvez lá tenha alguma chance de enforcement, mas no Brasil, como é que você vai obrigar uma empresa que não tem nada aqui recolher um tributo brasileiro? Então, respondendo a sua pergunta, sim, domiciliado no Brasil também. E ou você está no Brasil super tributando uma receita de uma empresa brasileira, ou você está no exterior com uma possibilidade de enforcement quase nula. Eu vou adicionar um comentário ao que o Luiz colocou. Eu acho que falta competência para o Brasil atingir esse fato que ocorreu lá no exterior também, onde comprador do serviço está fora do Brasil e prestador do serviço também está fora do Brasil. O alvo está no Brasil, mas você está falando entre uma transação entre duas partes que não estão aqui. Então, na minha opinião, falta competência tributária para o Brasil alcançar esse fato, esse signo presuntivo de riqueza. Talvez
o Brasil necessite de uma reforma mais ampla para além dos critérios, como eu tinha colocado, de fonte de produção ou fonte de pagamento, o Brasil introduz um novo elemento de conexão que seja acesso ao mercado, talvez. Hoje, na minha opinião, a gente não tem isso aqui. Então, também falta um pouco de competência tributária para o legislador brasileiro. Ok, muito obrigada pelos comentários. A gente tem uma pergunta aqui do José Evande. Parabéns pelo debate. Obrigada, que bom que você gostou. Na opinião dos senhores, caso o Brasil desejasse implementar um DST equivalente ao proposto na França, qual seria a figura tributária adequada? Seria necessária uma reforma constitucional? Eu acho que essa pergunta já dá um gancho para a gente discutir, como o Chico acabou de falar, questão de reforma, né? E a reforma tributária, que a gente falou tanto até a pandemia, e como é que a gente pode ver essa nova CID dentro desse contexto, né? A gente já aproveita esse ensejo. Quem quiser responder. Bom, posso falar eu. Aproveitando o que eu estou falando, então, eu queria pegar um negócio que o Chico falou e que é importante a gente ter clareza. Porque, por exemplo, eu venho defendendo muito tempo, né, que a gente tem que ter um tipo de conexão que seja mais próximo à realidade dos países em desenvolvimento, à realidade brasileira e tal, e que você tem que entender, né, o mercado como um elemento de conexão. Mas o mercado, né? Uma coisa é você identificar que existe uma entidade não residente que está fazendo negócio no Brasil de forma digital. E realmente ele está gerando riqueza no Brasil. E a gente trabalhar mecanismos para tributar essa renda. Outra coisa é esse exemplo que a gente estava falando, voltando, e ele não é um exemplo absurdo, esse exemplo da Delta, que eu usei como exemplo da Disney. Essa coisa de que um brasileiro viu uma publicidade, mas a atividade econômica está lá fora, o parque está lá fora, ou seja, não faz sentido. É a mesma coisa daqui a pouco, o Luiz Guilherme pega a prancha dele, vai surfar na Indonésia, e o Brasil tributa o hotel onde ele vai ficar. Não sei se ele vai ficar no hotel, mas vai que ele fique no hotel. O Brasil tributa o hotel onde ele vai ficar porque um brasileiro se hospedou no hotel. Isso não faz sentido, né? Isso Airbnb tributa mesmo. De dar relevância ao mercado. Então, dar relevância ao mercado o sujeito vem cá e explora o nosso mercado, ele está no Brasil, mas não está fisicamente, como era tradicional, é uma coisa. Agora, outra coisa é você, daqui a pouco, pegou o Chico lá, vou cobrar IPTU no apartamento do Chico em Paris, né, nas margens do Sena. Não dá para cobrar IPTU no apartamento que o Chico mantém em Paris. Assim, não dá. Então, acho que tem limites aí. Pegando a pergunta, é uma pergunta dificílima, porque desde que a Índia veio lá com a Equalization Levy, esse negócio, você está criando, todo mundo está criando uma figura anômala, porque principalmente para os europeus, eles estão tentando fugir do imposto de renda. Então, está tentando criar alguma coisa que não tenha nome de imposto de renda, porque se tem nome de imposto de renda, cai nos tratados, e aí a rede de tratados dele bloqueia. Então, fica esse negócio de criar o troço que tem gosto de imposto de renda, tem cheiro de imposto de renda, tem cara de imposto de renda, mas que é uma outra coisa. E aí, não, mas é mais parecido com um tributo indireto. Mas é isso, é porque você está correndo do imposto de renda. No nosso caso, é difícil você imaginar uma figura tributária, uma espécie tributária que se encaixe exatamente no que são esses tributos. Então, acho que sim, para criar, acho que a CID não é a resposta, acho que a CID definitivamente não é a resposta. Talvez, eu acho que a resposta passa ou pela utilização mesmo do imposto de renda, o que no Brasil, pelo menos da perspectiva da autoridade fiscal, não seria um problema, porque a autoridade fiscal se vê legitimada a cobrar imposto de renda sobre isso. Então, talvez usar o imposto de renda mesmo, raiz. Mas, de novo, pessoal, só dá para pensar isso se você jogar tudo no chão e construir de novo. Um assunto que eu comento sempre com o Luiz, né? A gente tem lá a porcaria da portaria, né? Com limitação, com percentuais de dedutibilidade da década de 50. Tem que jogar o sistema no chão. Então, quando você tem uma portaria da década de 50 que define o que é royalty dedutível, entendeu? E a gente está discutindo DST, eu acho que não é o momento de pensar em implementar nada novo. Você tem que jogar as paredes todas no chão
e aí reconstruir. No nosso caso, qualquer coisa que a gente tente fazer é um puxadinho muito feio, né? Muito instável, não faz sentido, né? Então, eu acho que... Então, respondendo a pergunta, eu não vejo... Eu acho que qualquer coisa teria que passar por exercício de competência residual. Ou você cai lá no 154 e diz que vai criar um imposto 100% novo, com as limitações que o 154 traz, ou vai tentar encaixar lá no 195 e dizer que vai criar uma contribuição nova, e com todas as dificuldades que isso traz também. Então, acho que, assim, usando os tributos que nós temos no sistema, eu não vejo como criar algo que seja exatamente equivalente aos DSTs, e volto a dizer, nós não precisamos, que a gente já tem um monte de tributo aí para isso, que pega boa parte do que é tributado lá. Pegando carona nesse ponto do Sérgio, e antes de responder a pergunta especificamente, eu diria o seguinte, somente para enfatizar um dos ângulos que o Sérgio colocou. Para mim, isso não cheira nem parece com imposto de renda. Ele usa realmente uma narrativa de imposto de renda, mas seria uma tributação sobre consumo, ou seria uma forma de tributar o dado, como se o dado fosse o nexo de valor, o dado do consumidor, enfim. Então, de novo, é um cheiro de narrativa que acabou influenciando o projeto sem pé nem cabeça. Lá fora, esse cheiro tem duas vertentes. Uma vertente é o que é um intangível de mercado. Na linha do que você falou, Sérgio, pode não ser para o acesso imediato, pode não ser para o comércio imediato, mas o dado do brasileiro, por si só, é nexo e tem valor. Como lidar com isso? O sistema não resolveu ainda. E não está claro se vai conseguir resolver isso com tributação de renda. Não está claro. Agora, se eu voltar para a nossa realidade, de novo, primeiro, a gente supertributa. Segundo, nessa linha de pandemia, como você falou antes, Sérgio, identificar quem é rico. Então, a gente tem uma CSL para banco. Então, se a gente estivesse querendo gerar uma CSL para lucros excessivos, já tem proposta isso, tributação de lucros excessivos, windfall profits. Você quer fazer uma contribuição social sobre um lucro extraordinário decorrente do que não é a sua atividade empresarial normal, mas o contexto de força maior da pandemia, talvez uma CSL extraordinária, temporária, enfim, não defendo, só estou fazendo análise jurídica, talvez enquadrasse. Mas eu acho que, de novo, a gente está no país que supertributa, a gente é campeão mundial da supertributação de tudo. Então, não convém, principalmente no momento de recessão, a gente falar em qualquer hipótese desse tipo. Eu estou na linha do Sérgio que mais convém a gente derrubar as paredes, reerguer de novo, da forma correta. Nesse caso, como eu entendo que é mais o consumo, mais atividade de consumo do que o valor intrínseco do dado, que me parece mais coerente tributar, então eu vejo a solução do IVA como única. Eu vejo ela como a única viável. Qualquer outra solução, a gente cai em qualquer regime normal de tributação de renda, não específica, não só para a economia digital. Quanto mais recortes tiver, seja em IVA, seja em imposto de renda, pior. Então, quanto mais padrão, quanto mais coerente, quanto mais proporcional, seja reconhecendo que é tributação de consumo, seja pretendendo que seja tributação de renda, para mim, melhor, como desenho perene. Agora, emergencial, temporário, who knows, mas CID não é. Obrigada, Romero. Eu vou ler uma última pergunta aqui, e aí eu vejo o resultado da enquete, leio alguns comentários que o pessoal está fazendo. Pegando o gancho já do que o Romero e o Sérgio falaram, eu acho que essa pergunta meio que está respondida, mas para a gente deixar claro, o Michel está perguntando se essa CID estaria coberta pelo artigo 2º dos tratados para evitar a dupla tributação. Eu entendo que não. Sérgio, vou deixar você cobrir aí, mas eu entendo que, muito embora a gente possa defender que tem cheiro de renda, ela é tão desapegada da conceituação e da construção legislativa que é muito difícil você argumentar. Primeiro, que ela tem substância de renda e não de consumo. Segundo, que ela tem forma de renda e não desse animal diferente, dessa terceira via. Não sei o que você acha, Sérgio. Assim, há muito tempo eu defendo que a CID royalties tinha que estar enquadrada no artigo
artigo 2º dos tratados que são anteriores a ela. Na CID-ROYALTS, isso é mais claro, porque a CID-ROYALTS foi um planejamento fiscal abusivo estatal, com a redução do IR e a substituição do que era IR por esse 10%, que nada mais é do que aquilo que se perdia em função dos nossos tratados. Então, para a CID-ROYALTS, já publiquei isso mais de uma vez, eu sou convencido de que, pelo menos para os tratados que já existiam, que ela deveria ser afastada pelos tratados. Em relação a essa nova, eu continuo indo numa linha um pouco diferente do Romero, que eu continuo achando que, no final, isso é mais tributação de renda do que tributação indireta. Eu acho que os dados assim, são todos elementos meio novos de captura da renda do não residente, mais do que... até porque, se você pega nos dados em si, o residente no Brasil não está consumindo nada, No mais das vezes, ele está engajado em atividades que são supostamente gratuitas, que são esses buscadores, essas coisas que aí se apresentam para nós como gratuitas, mas que levam a nossa alma, porque leva as suas características existenciais mais profundas. Mas, ou seja, enquanto a gente não conseguir capturar isso, que a moeda de troca é essa, eu te entrego a minha alma imortal e você me dá acesso a um buscador. No fundo é isso. Então, quando você usa isso como critério do que o cara lá fora conseguiu fazer de dinheiro tendo o seu dado como matéria-prima, eu ainda acho que a gente está mais próximo do imposto de renda. Então, assim, eu confesso que não pensei assim com grande detalhe sobre encaixar isso ou não lá no artigo 2º, mas eu não, em princípio, a ideia não me causa estranheza. Quando eu estou tributando a receita de atividades específicas, é muito próximo do que faz o IR-fonte, só que de uma maneira mais direcionada do que seria para o IR-fonte. Então, eu consigo ver que isso está contido no IR-fonte e não reage com espanto se a gente tivesse que encaixar isso no artigo 2º, não. Obrigada, Sérgio. Eu vou ler aqui, aproveitar os últimos 5 minutos, vou ler 2 comentários. A Laís está falando que muitos contribuem, está chamando a atenção para a confusão que a CID cria, na prática. Ela está falando que muitos contribuintes confundem o sujeito passivo da CID, fazendo o recolhimento via retenção na fonte e remetendo o valor menor ao beneficiário no exterior, fora a incidência cumulativa com o Condecine, ou seja, a CID remessas já é suficientemente confusa por si só. E o Edgar falou que o exemplo da Disney lembra um caso do Agassi. Deixa eu achar aqui o comentário dele. E o Edgar falou que o exemplo da Disney lembra o caso do Agassi, em que o UK quis tributar os valores que ele recebia da Nike e da Red, que eram as patrocinadoras, meramente por conta da participação dele em Wimbledon. E ele perdeu o processo, pelo que o Edgar lembra do caso. O Fabrício também... Fazer um comentário breve com essa aí, só para... vamos dizer assim, fazer uma brincadeira. A diferença é que o consumidor não é tão móvel, Ou seja, os dados do povão, dados nossos, não é a mesma coisa que a renda produzida por um YouTube, por um atleta de primeira linha que roda o mundo inteiro. Então, o fato que, de novo, na disciplina centenária dos tratados, você tem regras específicas para atletas, esportistas, etc., dá margem para que os países busquem onde é que foi produzida a renda, onde a pessoa efetivamente auferiu o rendimento. E aí você vai ter casos interessantíssimos do ponto de vista conceitual. Se é aqui, se é ali, você começa a split hairs. Mas aonde? Você está numa seara do que é familiar e tradicional, como diria o Sérgio. Quando a gente entra nesse outro mundo, onde os consumidores estão num mercado, estão estaticamente, geograficamente, geolocalizados no mercado, então ou você entra numa seara de avaliação de intangíveis para reconciliar com essa tradição,
ou você entra numa outra disciplina que teria que ser coordenada, teria que ser global, que é vamos pressupor a tributação de renda em bases brutas. Então, se a gente vai pressupor tributação de renda em bases brutas, aí tudo cabe na linha de cima, desde que a alíquota seja calibrada o suficiente. E só que vai sempre supertributar quem tiver prejuízo. Mas, enfim, mas essa é a situação, para voltar para o caso do Agras, que distingue um pouco, né? A gente tem realmente regras próprias, específicas para quem produz renda em vários lugares. E aqui não. Aqui quem está estático é o consumidor, e quem está produzindo renda em vários lugares não é o consumidor brasileiro que está por aí viajando para a Disney ou com a casa lá em Paris, como falou o Sérgio. É a plataforma, é a tecnologia que estaria em todo lugar, né? Então, como alocar a produção dela? Enfim, mas essa não é a discussão do PL, né? Essa é a discussão que está acontecendo lá fora. Carol, se quiser fazer seus comentários, pode falar. É bem rapidinho. Não, eu concordo, e o Tavares até comentou, né, do impacto que foi a implementação do Digital Service Tax na Europa. Não tem benefício nenhum, foi feito de uma forma muito ruim, provoca diversas discussões entre os países. Eu acho que no Brasil a gente ainda conseguiu replicar isso pior ainda. Conseguimos criar um GST brasileiro que não tem cara de nada, não é CID, a gente não sabe se é renda, se é consumo. Você vê, eu estou implementando em outros países da América Latina, o Chile tentou fazer isso, colocou no projeto de lei também, depois ele mudou e virou um que a gente chama de VAT Remote Seller, né? Que é um não residente fazendo venda direto para consumidor final, que tem que pagar o VAT, o IVA, para o país de consumo, não é? Eu não estou querendo dar ideia para o governo brasileiro, mas outros países da América Latina é isso que estão fazendo, né? Então, cria-se um IVA, o não residente, registra, faz um registro no país de destino e cobra o IVA para o consumidor final. Isso. Então, assim, isso não é o que foi criado nesse PL, na minha conclusão, não é factível. Então, tentaram fazer uma coisa, fizeram muito mal. Ao invés de copiar a Europa, deviam copiar os outros países da América Latina, que conseguiram, por bem ou por mal, implementar alguma coisa e atingir um público específico, que é direct sale, venda direta para consumidor final. É só isso. Obrigada, Carol. Obrigada. Então, queria agradecer a todos pela participação. A gente tem várias perguntas ainda a responder. Eu vi que entraram umas pelo Q&A, mas eu vou dividir aqui o resultado da enquete. Quase todo mundo respondeu. 75% acha que o projeto não será votado e convertido em lei, e 25% acha que vai. Infelizmente, a gente tem que encerrar agora, mas eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo por participar aqui conosco, aos debatedores também por trazerem toda a visão, experiência e conhecimento sobre o assunto. O vídeo vai ficar no YouTube do Get, eu coloquei o link no início, mas essa semana a gente ainda vai fazer o upload. E é isso, gente. Muito, muito obrigada, tá? Tchau, tchau. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.